Olá e sejam super bem-vindos a mais essa análise do nosso material de hoje. Bom, vamos direto ao ponto, tá? A nossa história aqui faz algo literalmente fascinante. Ela pega aquela narrativa antiga, super dramática da rainha Esther e funde isso como se fosse um quebra-cabeça perfeito com a famosa metáfora teológica da armadura de Deus lá do livro de Efésios. O objetivo da nossa fonte é super claro, mostrar como as famílias que vestem de fato essa proteção espiritual conseguem ficar de pé, mesmo quando o mundo parece desabar ao redor. É uma viagem incrível que sai lá das intrigas do Império Persa e aterrissa direto no nosso dia a dia. Mas, para entender essa conexão toda, a gente tem que começar com uma pergunta bem direta. Afinal, o que é a festa de Purim? Por que ela é tão importante para o povo judeu? Essa pergunta é basicamente a faísca que acende todo o cenário da nossa explicação de hoje. Purim é uma festividade gigantesca em significado, mas a origem dela é muito inusitada. Não foi um feriado criado no momento de paz, sabe? Pelo contrário, a festa nasceu do mais puro desespero, de uma ameaça real e aterrorizante de extermínio em massa. A nossa jornada hoje é dividida em 5 passos rapidinhos. A origem de Purim, o complô contra os judeus, a coragem da rainha Esther, vestindo a armadura espiritual e fechando o quadro, permanecendo inabalável. Então, vamos lá. Ponto número 1. A origem de Purim. Olha só, se a gente pegar o calendário bíblico oficial lá do livro de Levítico, a gente vê 7 grandes festas que foram instituídas por Moisés. Elas ficam ali bem divididas em 2 épocas do ano. Na primavera temos a Páscoa, os pães ázimos e as primícias. Depois, no outono, vem o Pentecostes, trombetas, o soleníssimo Dia do Perdão e, por último, a Festa das Cabanas. Mas reparem bem nessa lista. Cadê o Purim? Pois é, não tá aí. Purim foi um acréscimo totalmente à parte no calendário judaico. E exatamente por não estar naquelas regras originais do deserto, Purim tem uma data de nascimento cravada na história, mais ou menos dezembro do ano 474 a.C. O texto nos mostra que essa festa comemora o dia em que o povo derrotou uma conspiração terrível arquitetada por um homem chamado Amã. Ou seja, foi um evento forjado na luta, uma verdadeira batalha de vida ou morte pela sobrevivência de um povo inteiro no meio do poderoso Império Persa. E um detalhe bem curioso. De onde vem esse nome, né? A palavra pur significa literalmente sortes, ou lançar sortes, tipo jogar os dados mesmo. E o lançamento dessas sortes é a grande virada de risco na narrativa, porque foi exatamente esse o método que o inimigo usou para decidir o dia exato do massacre. É aquele nível de tensão extrema que coloca toda a engrenagem do livro de Esther para rodar. O que nos leva direto à parte 2. O complô contra os judeus. Para a gente não se perder na vastidão dos anos do reinado do rei Assuero, a linha do tempo acontece meio assim. A rainha Vasti bate o pé, não vai a uma festa do rei e acaba sendo deposta. Nisso, rola toda uma busca por uma nova rainha e quem ganha a coroa é Esther, uma jovem judia órfã criada pelo primo dela, Mardoqueu. Aí entra o Amã, um oficial que consegue aprovar um decreto de morte absurdo. Isso força a Esther a criar uns banquetes super estratégicos que terminam com a queda feia do Amã. É uma montanha-russa de eventos. Mas o estopim de toda essa crise foi, no fundo, uma questão de princípios muito forte. Amã tinha ganhado um poder absoluto, e a ordem do rei era que todo mundo tinha que se curvar diante dele. Só que o Mardoqueu, sem chance. Ele temia somente a Deus e se recusou a fazer isso. Gente, o Amã ficou tão, mas tão furioso com essa recusa firme, que ele não quis punir só o Mardoqueu. Ele decidiu que ia exterminar todo o povo do Mardoqueu. E para escolher a data, como a gente falou, ele lançou o Pur, a sorte. E o peso de todo esse ódio cai em um número que já causa um certo calafrio, o dia 13. A sorte caiu no dia 13 do 12º mês, o decreto, assinado direto com o anel do rei, não tinha um pingo de piedade. Num único dia, todos os judeus, desde crianças até idosos, deveriam ser mortos, e tudo que eles possuíam seria confiscado. É uma sentença de aniquilação total. O perigo não podia ser maior. E aí entramos no ponto 3. A coragem da rainha Esther. É aqui que a história dá uma daquelas reviravoltas de filme. De um lado, temos o plano do Amã. Ele estava tão cego de raiva que mandou construir uma forca em praça pública especificamente para o Mardoqueu. Do outro lado, a ironia absoluta. O rei Assuero tem uma noite daquelas de insônia, pede para lerem os registros do reino para ver se dá sono, e descobre o quê? Que o Mardoqueu já tinha salvado a vida dele num complô antigo e nunca recebeu nenhuma recompensa. O resultado? O rei manda o próprio Amã vestir o Mardoqueu com roupas reais e passear a cavalo com ele pela cidade gritando honrarias. Os planos de destruição começaram a ruir ali mesmo. Só que o decreto de morte do povo ainda estava valendo. Mardoqueu manda um recado urgente pedindo para a rainha Esther interceder. O grande obstáculo?
Entrar na sala do rei sem ser chamada era crime, com pena de morte na hora. É nesse momento crítico que Esther toma aquela decisão icônica. Ela pede para que todo o povo faça um jejum de 3 dias com ela e solta a famosa frase: se perecer, pereci. Ela escolhe arriscar a própria execução na tentativa de salvar sua família e a sua nação. E sabe de uma coisa? Essa coragem gigante deu frutos. O rei estendeu o cetro para ela, poupando a vida de Esther. Ela, que não é boba, convida o rei e o Hamã para 2 banquetes. E é no segundo banquete que rola o grande clímax. Ela revela que é judia e aponta o dedo na cara do Hamã, dizendo que ele é o homem tentando exterminar seu povo. O rei fica possesso de raiva e condena o Hamã à morte, na exata mesma forca que ele tinha preparado para o Mardoqueu. Na sequência, um novo decreto permite que o povo se defenda, garantindo a sobrevivência deles e o nascimento daquela festa de Purim que vimos no início. O que nos traz a nossa quarta parte: vestindo a armadura espiritual. O texto que estamos analisando faz uma ponte simplesmente incrível dessa história antiga com a armadura lá de Efésios para os dias de hoje. O passo 1 é o cinturão da verdade. O texto associa isso à ideia de que a identidade da família não pode se perder no caminho. Assim como Esther não negou quem era diante de Deus, a identidade cristã não muda dependendo do ambiente em que a gente está. O passo 2 é a couraça da justiça. Lembra do Mardoqueu? Ele é o exemplo perfeito aqui. Integridade inabalável. Ele segurou firme nos próprios princípios, mesmo vivendo numa sociedade que era o oposto disso. Avançando nessa armadura, a gente tem o passo 3, o escudo da fé, que é basicamente confiar em Deus mesmo sem ter nenhuma garantia visível de que as coisas vão dar certo de imediato. E o passo 4, o capacete da salvação, que significa blindar a mente e se agarrar à esperança do livramento. A fonte destaca lindamente aquele diálogo onde o Mardoqueu lembra a Esther que Deus posiciona as pessoas de propósito. Quem sabe se não foi para um momento como este que chegaste à rainha? É a confiança de que Deus usa membros da própria família como escudos em tempos difíceis. E para fechar esse equipamento espiritual, temos a espada do espírito. Um material muito enfático aqui. A coragem espiritual protege a casa. A vitória física e gigantesca que Esther conseguiu lá na política persa só aconteceu porque foi precedida por um bloqueio espiritual fortíssimo. Os 3 dias de jejum e oração. A mensagem atemporal é muito clara. As maiores batalhas que as famílias enfrentam, a gente ganha primeiro no campo invisível. E agora a nossa quinta e última parte, permanecendo inabalável. A grande lição que fica de toda essa jornada é muito nítida. Famílias protegidas pela armadura de Deus não vivem dentro de uma bolha mágica imunes a crises, conflitos ou guerras. De jeito nenhum. O Mardoqueu passou por humilhação, o povo sofreu uma ameaça real e iminente. A verdadeira diferença é que essas famílias permanecem firmes, elas não arredam o pé dos princípios. E no fim das contas, elas são honradas porque o próprio Deus assume a briga por elas. Manter a fé não evita que a luta aconteça, mas garante quem te protege no final. E para amarrar tudo isso, o material encerra com esse versículo essencial de Efésios: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. É um lembrete forte de que a preparação espiritual que mantém as bases da nossa casa firmes, seja lá na Pérsia milênios atrás ou na correria maluca do nosso século. Mas aí a gente tem que parar para pensar: quem são os Hamãs modernos que rondam os nossos lares hoje? E como a gente pode vestir essa armadura tão antiga dia após dia para vencer as nossas próprias batalhas? Fica aí essa reflexão para a gente. Pessoal, muito obrigado por acompanharem essa explicação visual com a gente até aqui e até a próxima.